7 horas mais 35 minutos, confira as principais manchetes desta quarta-feira. Número de casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos sobe 541%. Taubaté e Jacareí também registram altas nos últimos dias. E ao vivo, destaque de Donizete Eugênio. E os vereadores em Jacareí voltam ao trabalho. A Câmara da cidade vota hoje um projeto que pode reduzir comissionados em gabinetes. E ao vivo, destaque esportivo de Luiz de Oliveira. Para salvar as finanças, Corinthians e São Paulo pede, pelo amor de Deus, levem os meninos vendidos. E mais, polícia prende jovem acusado de assaltar mais de 10 motoristas de aplicativo em São José dos Campos. E daqui a pouco a gente conversa ao vivo com o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 36 minutos, olá, bom dia, está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem, hoje dia 6 de maio de 2020, é uma quarta-feira. Hoje é o dia da coragem, coragem meu povo! O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som é de Robson Barros, bom dia Robinho! E o editorial esportivo de Luiz de Oliveira, além da direção do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. Apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E nós vamos juntos até as 9 horas da manhã, contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h37, olha, deu uma esfriadinha. Quem tá saindo aí para trabalhar, serviço essencial, já colocou o casaco. Teve gente que dormiu de meia porque a temperatura realmente caiu um pouco nas últimas horas. Inclusive, a previsão é de um pouco mais de frio nesta quarta-feira em Jacareí, São José dos Campos. Variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas também de trovoadas a partir da tarde. A chances de chuva em Jacareí e São José é alta nesta quarta-feira, 80% de chances de chuva, e a máxima não passa dos 28 graus. A amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima, continua significativa, 16 graus a mínima e a previsão de 28 graus para a máxima. Amanhã, quinta-feira, chuvas isoladas ao longo de todo o dia e a máxima cai lá embaixo, 20 graus é a máxima prevista para esta quinta-feira em Jacareí e São José dos Campos, a mínima pode chegar até 14 graus. Estradas. 7h38, tudo tranquilo nas estradas que cortam a nossa região. O motorista faz aí um bom caminho neste momento, percorrendo a rodovia Presidente Dutra, consegue chegar bem aí até o seu caminho, até a capital paulista, sem nenhuma dificuldade neste momento. O motorista também faz um bom caminho no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, consegue aí desenvolver uma boa velocidade, percebendo, claro, essa movimentação que vem se ampliando, as taxas de isolamento, infelizmente, estão abaixo de 50% na capital paulista e também no estado de São Paulo, que preocupa bastante o governador João Dória. Aos poucos, as pessoas também estão retomando as atividades, contrariando aí também o decreto estadual, que se mantém pelo menos até o dia 10 de maio em todo o estado de São Paulo. Mercado financeiro. 7h39 e os trabalhadores nascidos em março e abril que aderiram aí ao saque aniversário do Fundo de Garantia podem ter acesso ao dinheiro já a partir desta segunda-feira. O valor já está disponível, e segue até 11 de maio. 11 de maio também é uma possibilidade aí de escolha do trabalhador. Essa modalidade do saque aniversário permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do FGTS
no mês de aniversário em troca de não receber parte do que se tem direito em caso de uma demissão, sem justa causa. O pagamento é feito conforme o cronograma por mês de nascimento do trabalhador. Os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro receberam os valores no mês de março. Os valores ficam disponíveis para o saque até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque. Esporte. 7h40, abrindo o nosso editorial esportivo. Vamos conversar agora com Luiz de Oliveira. Oi, Luiz, bom dia. Bom dia, minha cara Ana, Doni, Robin, a todos do Jornal da Mensagem. Minha cara Ana, eu, no garimpo das notícias, por exemplo, da federação, que eu digo que fica decidido que nada está decidido, e também falamos do Taubaté Vôlei, numa plena reformulação, 9 atletas saíram, estão chegando novos, e um investimento alto do vôlei do Taubaté. Também falamos que do Burro da Central. Por que Burro da Central? Uma história muito interessante desde 1955. Podemos falar também da questão do NBB, do vôlei, do basquete, enfim, o basquete que acabou definitivamente ontem, já noticiado pelo amigo Douglas Araújo com a ênfase ontem. E também podemos dizer do mercado da bola e dizer que o basquete vai ser representado pelos esportes aí mundo afora nas competições internacionais, pelo Flamengo, pela Francana, São Paulo. Olha o São Paulo aí, time novíssimo já participando de competições internacionais no basquete, e o Minas, que na verdade são os 4 primeiros colocados, que se assim acabou, eles serão. Mas na verdade, minha cara Ana e amigos, eu pensei como uma notícia principal nesse rol de notícias, é a questão financeira, que é sobejamente conhecido de todos nós. O Corinthians, por exemplo, nesse desespero, veja como é que fica a situação. Vendeu o Pedrinho para o Benfica. Isso está falando em 120 milhões de reais. Isso é uma fábula para um jogador de futebol e para o Corinthians. Então é a salvação, é a tábua de salvação. Veja você o seguinte, Pedrinho para se apresentar em julho. Como o Benfica, a Europa de uma maneira geral já está liberando os times para os treinamentos, não ainda as competições, o Benfica voltando e o Corinthians então está desesperado. E ontem à noite, mensagem de todo quanto é lado, mensagem vem, para que o Benfica pegue o Pedrinho, já receba o Pedrinho em Portugal, e com isso a primeira parcela da venda do jogador chegue imediatamente aos cofres do Corinthians. Corinthians que está entrando em pleno colapso. E ontem, da reunião dos conselhos que tiveram lá, tudo indica que se não entrar um aporte financeiro, que principalmente é o caso do Pedrinho, uma parcela, o Corinthians pode se decretar um time não falido, não é a expressão mais correta para o momento, mas em sérias e graves dificuldades. O São Paulo também não fica diferente. Veja você, São Paulo também vendeu o Antony, que também seria entregue, mandado para a Holanda no mês de julho. Por que mês de julho? O Campeonato Paulista acabaria, tudo certinho, o time da Europa já estava todo em pleno vapor, e esse jogador, o Antony, também se apresentava ao Ajax. E o São Paulo, menos do que o Corinthians, evidente, com uma situação periclitante que está também o São Paulo, estão implorando, a palavra, Ana, a palavra correta é implorando, pelo amor de Deus, a Ajax da Holanda, leve o Antony agora, nessa semana, e me mande a primeira parcela. Veja você, minha cara Ana, a situação do nosso futebol, não? Ô Luiz, mas aí eu fico perguntando, a gente fala tanto dessas cifras astronômicas, desse dinheiro que parece que, não sei, de outro planeta, porque a gente nunca nem chegou perto de uma montanha de dinheiro assim, Não tem nem noção de quantos é. Não, você não sabe disso, até para escrever você erra, porque você não tem a noção. Verdade. Esse povo não tem caixa, Luiz? Não tem aí um caixa para segurar, para não partir para o desespero, para essas negociações extremadas? O problema é o seguinte, minha cara Ana, o vício, a cultura do futebol brasileiro é o seguinte, essa é para todos os times, sem exceção. A arrecadação, vamos chamar aí de 50 milhões, eles gastam 120.
situação. Nunca vai ter caixa na vida, sempre deve. E a cultura do futebol brasileiro, das suas presidências de clubes, é o seguinte: eu vou fazer isso, vou comprar esse jogador agora por essa fábula, né, por essa coisa indecoroso, chamo de indecoroso certas coisas que acontecem no futebol brasileiro. Eu vou comprar e depois, quando a Ana vier presidente, que ela é candidata, ela vai ganhar, ela que se vire, ela que se dane na expressão mais popular para pagar isso ou não pague, é problema dela. Eu vou comprar, vou ficar no pódio, né, da felicidade com a minha torcida, vou ficar como um dirigente extraordinário, inteligente, sábio, corajoso, e a Ana que se dane com a presidência futura. É a cultura e esse reflexo. Agora a pandemia veio aflorar isso, veio colocar à tona, trazer à tona que isso que você colocou. Cadê aquela reserva financeira obrigatória para uma empresa? Vamos chamar o clube de uma empresa. Cadê aquela obrigação de ter um caixa para os momentos difíceis, né, que a situação pode nos apresentar? E a pandemia veio mostrar tudo isso, veio aflorar tudo isso, esse descaso que tem com o futebol brasileiro e alguns também exteriores. Não é só o Brasil que tem esses graves problemas, não. Mas você levanta uma questão muito interessante. Cadê uma reserva econômica para os momentos difíceis que hoje a pandemia aflorou, né, Ana? Sim, é igualmente extraordinário, as cifras, igualmente extraordinário o talento desses jogadores, e igualmente também inconsequente o equilíbrio financeiro dessas instituições. Parece que eles gostam de viver no perigo, né, Luiz? Viver Exato. Perigosamente. Já é uma tradição ali, né? É tradição, exatamente. Eles gostam de viver perigosamente, mas é aquela história, a cadeira, né? A cadeira de presidência, ela é fantástica, ela me dá visibilidade, ela me dá notoriedade, então eu vou pegar, e se dane, olha, a torcida está gritando, queremos jogador, eu vou contratar o seu Zezinho lá, o lateralzinho esquerdo, muito bom por sinal, não importa a cifra com isso, eu compro e que se dane. A política hoje, a nossa cultura é essa, eu vou comprar e quem vem atrás a pegar essa cadeira, que se dane e que pague. Essa é a situação do São Paulo, essa é a situação do Corinthians, que mais nós estamos falando no nosso estado, não estamos entrando no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, no Paraná, só estamos falando de São Paulo, dois clubes, né, da importância, da envergadura, que tanto é o Corinthians, tanto é o São Paulo, pedindo pelo amor de Deus, essa é a expressão de ontem, noite e madrugada, de um dirigente do Corinthians, pedindo pelo amor de Deus para o Benfica, leve o Pedrinho, pelo amor de Deus, e mande a primeira parcela, senão nós vamos fechar as portas, né? Fechar as portas é um pouco forçado da minha própria expressão, mas é evidente que não falaram isso, mas é notório essa situação. O São Paulo não fica atrás, em que peça um pouquinho, mas coisinha insignificante mais a econômica na frente do Corinthians, mas também está pedindo, pelo amor de Deus, que o Ajax leve o Antony, que por sinal um talento muito grande do futuro do futebol do mundo, mas está pedindo, pelo amor de Deus, leve o Antony, me dê uma primeira parcela, para aliviar. Aí vem aquela sua fala, né? Me traga e me manda essa parcela para me dar um suspiro, me dar um respiro. Mas por que não pensou nesse respiro lá atrás? Por que não fez uma reserva? Se tem um faturamento de 50, por que gasta 70, 80? Por que não gastou 25 e reservou 50% de um caixa, né, para esses momentos? Mas é uma situação. Minha cara Ana, vocês têm debatido, vocês tem colocado aí a público comentários, noticiários, evidentemente, sobre a pandemia. Um fato interessante que está na Europa, principalmente na Itália, e isso fica para reflexão, né, da medicina, enfim, da ciência médica. Dybala é um jogador argentino, não sei se você tomou conhecimento desse caso. Dybala é um jogador argentino que hoje é do Juventus da Itália, né? Um belíssimo jogador, talentoso jogador, é da seleção argentina, inclusive. Ele testou esta semana pela 4ª vez positivo para o coronavírus. Quarto teste positivo. Como vocês já têm muito comentado e explicado a situação, ele é apenas portador, mas não é transmissor, correto? Uhum.
E o que acontece? O que fazer com esse jogador? O Juventus já voltou aos treinamentos paulatinamente, gradativamente, e ele não pode sair da sua clausura, ele não pode sair do seu isolamento em razão disso. O que fazer com uma situação de um jogador jovem, talentoso, caríssimo para a equipe, né, da Juve italiana, e ele não pode sair, que é uma curiosidade. Eu estou trazendo isso como uma curiosidade, né, dele testar quatro vezes positivo, está em isolamento, o clube não sabe se tira, a medicina não sabe se libera, é um caso inusitado, né, minha carana? Como essa doença é estranha, né, Luiz? Ele fez 4 testes. Por que ele fez 4 testes? Porque certamente ele entra naqueles casos assintomáticos, que são as pessoas que testaram positivo, mas estão ótimas, não tem nada, coriza, nada, tão ótimas. E continuam testando positivo, ou seja, ele é o clássico caso assintomático, é o cara que não tem nenhum sintoma, mas os especialistas dizem o seguinte, que o assintomático também transmite. Essa é a grande questão do coronavírus, que muita gente que está teoricamente bem, não está sentindo nada, já está com a doença, né? Essa é a grande questão, por isso que se pede o isolamento social. Por isso que esse exemplo serve, então, para as portas dos nossos bancos, né? Principalmente da Caixa, né? Exatamente, situação dramática lá, viu, Luiz? E fora a demanda normal da Caixa, né, que a gente tem esquecido, né? Muitas pessoas que tem que ir lá resolver N coisas, né? Não tem outra solução, né? Não tem, Luiz, cada dia é mais dramático. Fica de bala, então, né, para vocês que têm desenvolvido a matéria aí cotidianamente, trazendo as informações, fica para a medicina também responder o que fazer com o Divara Mercarano, e voltaria para o segundo bloco. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz, volta então daqui a pouquinho, né, com mais informações do esporte, né, tá aí, né, um bom exemplo de contexto para a gente entender também, né, como que a doença se desenvolve e a importância de ficar em isolamento social. Esporte, informação, prestação de serviço, Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 7h mais 52, vamos agora ao nosso estúdio remoto, né, conversar com o Donizete Eugênio, que já está na linha para falar com a gente. Oi, Doni, bom dia direito agora, né, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Luiz, Robinho, bom dia para todo mundo que acompanha o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quarta-feira. O sol está saindo por aqui, a temperatura está subindo um pouquinho, graças a Deus, né? Mas vamos às informações, Ana, e hoje Jacareí tem sessão de Câmara, hein? Mesmo nesse período aí de isolamento social, de quarentena, hoje tem sessão de Câmara. Então, um projeto, Ana, que será colocado em discussão hoje, esse projeto é interessante porque esse projeto é uma determinação já do Tribunal de Contas, já mais ou menos há 5 anos atrás, que a Câmara deveria de reduzir aí o número de comissionados. Então, o que acontece hoje? O plenário da Câmara poderá votar hoje um projeto de lei que reduz de 39 para 26 o número de cargos comissionados de assessor político na estrutura da Casa. Caso aprovada a medida, passa a valer a partir já do dia 30 de junho e vai representar uma redução de 33% no número de comissionados, uma vez que não há cargos comissionados no restante da estrutura. Olha, atualmente, hoje, cada um dos 13 gabinetes de vereador possui 3 cargos de assessor. Logicamente, né, cada um tem 3 assessores, e no caso aí dessa redução, cada vereador vai perder aí um comissionado. Então a proposta de autoria da mesa, tem que ser de autoria da mesa, é cortar um desses cargos, passando para 2 o número de assessores políticos votados em cada gabinete. Olha, ainda em 2020, segundo a assessoria da Câmara, vai ter um impacto importante de economia de R$334 mil. Em 2021, mais de R$600 mil de economia, com a redução aí desses 13 comissionados da Câmara de Jacareí. O projeto da mesa já recebeu os pareceres favoráveis e está apto, então, a seguir para a discussão na votação de hoje. Lembrando que em 2018 a mesa, presidida então pela vereadora Lucimar Ponciano naquela oportunidade, ela já havia proposto a alteração, mas o projeto não chegou a plenário para votação. Mas lembrando também, reforçando, que em 2015 o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já apontava que essa necessidade teria que ser colocada em discussão e, logicamente, em votação. Então, essa votação hoje acontece na Câmara de Jacareí e a redução de 33% dos comissionados em Jacareí deverá ser aprovada, viu, Ana?
Doni, é importante você explicar direitinho, né, esse ponto da redução dos comissionados, porque não é aí uma coisa que está ligada diretamente à questão do coronavírus, à queda de arrecadação. Pelo contrário, né, já tinha essa determinação do Tribunal de Contas e aí hoje, ao que tudo indica, vai acontecer de fato essa redução, né, a aprovação para a redução dos comissionados. Isso é uma questão, como nós dissemos, né, que vem lá de cima, vem do Tribunal de Contas. Mas tem também aquele ponto que nós levantamos aí nos últimos dias da questão moral, né, dos vereadores de alguma forma reduzirem também os seus proventos, né, os seus vencimentos, uma vez que cabe a eles próprios fazer essa alteração, considerando, claro, a queda de arrecadação que nós vamos ter aí para os próximos meses, né? Alguns vereadores aqui foram favoráveis, outros que passaram por aqui foram contrários, alguns disseram até que, comparado a um deputado federal, o vereador municipal tem somente, entre aspas, o salário, mas isso também é uma questão moral, né, para os vereadores discutirem neste momento, né, independentemente de ser um ano político, né, Doni, pensar nessa arrecadação que vai ter uma queda muito significativa e a conta já está chegando. Olha, o problema começa lá em cima, né, que se a gente observar bem, o projeto de lei que foi sancionado pelo presidente da República, que autoriza a redução salarial e também, logicamente, aí, o cancelamento de contrato, ele tira o setor público, né, dessa linha, só deixa o setor privado. E até eu perguntava até naquela oportunidade para o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, o advogado que também nos dá assistência aí, justamente sobre isso, ou seja, eles colocaram o país inteiro menos os políticos, menos logicamente, o setor público, porque logicamente se abriria espaço para que o judiciário, o Ministério Público, enfim, para todo mundo entrar nessa seara de redução salarial e também até mesmo de cessão de contrato. Mas eles foram novamente espertos, né, e colocaram todo o povo brasileiro, mesmo o setor público, né? Doni, aí aperta o calo, né? Porque, como nós dissemos, eles podem até, neste momento, ignorar o fato de que os primeiros a pagarem a conta será justamente o setor público, né? Eles podem ignorar isso neste momento, mas não podem ignorar o fato da redução do dinheiro que vai inevitavelmente acontecer, né? Então, você está correto, né, em relação a essa questão da ausência, né, do funcionalismo público nesse projeto inicial que previu aí a redução de salários, principalmente para o setor privado, ignorando completamente o setor público, mas essa redução ela vai ser dramática aí para o Brasil nesse segundo semestre ainda de 2020, sobretudo em 2021. Cabe, então, aos vereadores de câmaras de Jacareí, São José dos Campos, as maiores aqui da nossa região, terem essa coragem, né, Doni, de olhar para os próprios vencimentos e terem a coragem de fazer alguma redução também, um dever moral com a população, de pelo menos colocar isso em discussão, né? É importante que os vereadores também tenham esse senso, né, de colaboração neste momento, isso é imprescindível. Todos os vereadores que a gente perguntou e colocou esse assunto, né, aquela história, né? Olha, eu estou à disposição para discutir, para ajudar, mas eu não vou puxar a fila, né? Ou seja, alguém precisa puxar a fila nesse setor todo. No estado de São Paulo, parece que a Assembleia já fez, né? Já fez a redução na Assembleia. Exatamente, né? Então, a Assembleia já fez esse movimento. Então, acredito que se a Câmara dos Vereadores em São Paulo também fizer esse movimento, talvez se comece já a jogar para baixo esse tipo de atitude aí, sim. Na verdade, o que a gente está pensando é o seguinte, né, Ana? Não é que reduz aí ad eterno, até durante a pandemia, até para que esse dinheiro possa voltar para a gente mesmo, voltando aí para o combate ao Covid-19. Exatamente, né, Doni? E evitar aquela questão do 2 pesos e 2 medidas, né? Que é isso que causa, entre muitas outras coisas, isso que causa também esse senso de indignação da população, né? E também esse descrédito todo aos políticos, né? Por conta desses 2 pesos e 2 medidas. Isso porque a gente só deu um pequeno exemplo aqui dessa situação, né? Fora as outras regalias, as outras situações em que o funcionalismo público é infinitamente diferente do setor privado.
quando a Constituição fala que nós somos todos iguais perante a lei, mas a gente sabe que tem setores mais iguais que os outros, né? Exatamente, né, Doni? E aí a gente não tem muito argumento quando as pessoas ficam revoltadas com os políticos, né? Aí é difícil realmente. Então falta esse senso de coletividade, né? E não esperar justamente alguém puxar o carro, porque se esperar alguém puxar o carro vai ser muito difícil. Ó, se esse era o motivo, a gente já teve aí a Assembleia Legislativa puxando o carro, né, Doni? Maior exemplo que esse para os paulistas não tem. E corre o risco no interior, Ana, de quem puxar o carro ser olhado de forma diferente pelos companheiros, né? Exatamente, né? Mas é aquilo que eu falei, né, Doni? Independentemente de quem puxar essa iniciativa, a conta é inevitável, né? Os números falam por si. Acho que a gente pode até aqui devagar, né, filosofar sobre isso, aquilo, mas a matemática ela é exata, né? Então 2 mais 2 continuam sendo 4. Se a gente não tem entrada de dinheiro, esse recurso vai cair e a situação vai ficar bastante complicada para estados, municípios e também o governo federal. É que o grande erro que eu percebo, independente da arrecadação do município, o percentual das câmaras, o percentual será sempre o mesmo, né? Uhum. E a gente sabe que o percentual que as câmaras recebem é sempre acima do gasto deles, né? Ou seja, sempre tem uma sobra. Então, mesmo caindo a arrecadação do município de Jacareí e de São José dos Campos, o percentual que a Câmara recebe mensalmente e anualmente para manter as suas atividades vai ser sempre o mesmo. Ela não tem problema, ou seja, ela não é afetada, né, com essa queda de arrecadação por conta do percentual que ela recebe. Mas até por um dever moral com o município, né, Doni? Que é quem vai sofrer bastante com isso aí. Lembrando que os recursos que vão cair são os recursos que vão ser destinados para a saúde e educação, né? Que são aqueles repasses de ICMS, ISS, né? Aqueles repasses maiores. E isso vai cair para a conta no município. Ou seja, a gente volta na questão moral, né? Acho que é um dever moral aí dos vereadores puxar essa discussão, sobretudo nesse momento aí em que o país passa por uma grande dificuldade. E Jacareí até que tomou uma atitude corajosa, viu, Ana, em relação à questão da assistência social também. É bom destacar esse lado, porque quando você destina uma verba, um dinheiro, pode ser alto ou não, para as crianças da educação, para os alunos da educação e também para os vendedores ambulantes de Jacareí, distribuindo cesta básica com dinheiro do caixa público municipal, é uma atitude corajosa, porque isso deveria vir do governo estadual e governo federal, né? Jacareí parece que tomou essa dianteira aí e está aí distribuindo R$100 para crianças de creches e R$60 para os alunos aí da educação infantil e também da EJA, além dos vendedores ambulantes que recebem também ou um dinheiro ou a cesta básica. Então, esse tipo de atitude, né, de iniciativa que é importante, como você fala, né? Olha, mas qual que é a outra contribuição do outro lado da casa, do legislativo? O executivo está dando a sua contribuição. E o legislativo está contribuindo como? Nessa situação toda, né? Exatamente, Doni. Esse é o ponto, né? Esse senso de colaboração, de coletividade, né? A gente vem acompanhando aí várias medidas do prefeito Isaías Santana, de outras prefeituras também, nesse sentido, né? De alguma forma minimizar os impactos de tudo isso para as pessoas, né? Então, é nesse sentido que fica essa cobrança aqui da Rádio Mensagem, né? Uma postura aí mais contundente dos vereadores nesse momento de aperto, de dificuldade para todo mundo. Tá certo, Ana. Eu volto daqui a pouco com outras informações aqui do nosso Jornal da Mensagem nesta quarta-feira, hoje em home office, né? Hoje em casa e você aí nos estúdios. E vou acompanhar a entrevista aí com o secretário de Saúde de São José, Dr. Danilo Stanzani, para saber das novidades de São José dos Campos. Tá bom, Ana? Bacana, Doni. Até daqui a pouco, então. 8h mais 3 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, então, com as informações do Giro de Notícias aqui na Rádio Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 7 minutos e você confere agora as principais manchetes que circulam nos jornais e nas bancas do Brasil nesta quarta-feira.
Folha de São Paulo, quero apenas uma. A do Rio, escreveu Moro a Bolsonaro. A manchete do jornal Folha de São Paulo e dos demais jornais que circulam no Brasil nesta quarta-feira faz referência à fala do presidente Bolsonaro em relação à questão da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O estado de São Paulo, Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro, a fala do presidente Bolsonaro. O Correio Brasiliense, Moro relata em mensagem que Bolsonaro tenta interferência na Polícia Federal. O estado de Minas, 600 mortes em 24 horas. 0 hora. Do trauma à esperança, a luta de Passo Fundo contra o foco de Covid-19. O Diário de Pernambuco, o custo de pandemia no Recife chega a 890 milhões de reais. Tribuna do Norte, decreto amplia isolamento social por mais 15 dias no Rio Grande do Norte. O Diário do Nordeste, rigor no isolamento. A manchete faz referência aí ao isolamento agora também no Pará, né? Na verdade, o lockdown, paralisação total decretada pelo governador do estado do Pará. Já o Maranhão também, né? 4 cidades, incluindo a capital São Luís, determinação da Justiça. Tribuna da Bahia, 600 mortes em 24 horas. Valor Econômico, Moro narra pressão para trocar superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro em depoimento. Jornal do Comércio, indústria tem maior nível de ociosidade em 20 anos. Do Rio de Janeiro, o jornal O Globo, Bolsonaro diz que queria apenas a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Lembrando que o presidente Bolsonaro tem o seu reduto eleitoral e também, né, residência no Rio de Janeiro. Ainda do Rio de Janeiro, o jornal Extra, o prato predileto de Bolsonaro, PF do Rio. O jornal faz uma brincadeira aí com o prato feito, né, utilizando as letras PF, remetendo, na verdade, à Polícia Federal do Rio de Janeiro. O jornal Vale destaca: número de casos positivos em São José dos Campos sobe 541% em um mês. Alta em Taubaté e Jacareí passa de 1000%. E o Diário de Jacareí destaca: Jacareí contabiliza 50 casos da doença, com 31 pessoas recuperadas de Covid-19. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 10 minutos, lembrando que você participa aqui conosco, né? Até as 9 horas da manhã. Mandar aqui um bom dia também para a Rosângela, a Gislene também, a Ivone do Parque Industrial, a Lucimara, a Sandra, a Cláudia. Um abraço para todo mundo aqui que participou também com o Reizinho Sertanejo, né? E nós vamos com a sua participação até as 9 horas da manhã. Um recadinho importante também para quem nos acompanha pelo WhatsApp, pelas redes sociais, que nós vamos fazer aí uma campanha, né? Para deixar mais bonito esse Dia das Mães aqui na Rádio Mensagem, né? Vai ser um Dia das Mães à distância, um Dia das Mães virtual. E você que tem acesso às redes sociais da Rádio Mensagem, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp, pode participar conosco a partir de agora. Mande aí a sua foto para o nosso telefone 97411-0125 ou poste também nas suas redes sociais com a hashtag Minha Mãe na Mensagem. Nós vamos repostar aí todas as fotos dos filhos com as suas mães até o domingo do Dia das Mães. Aliás, várias fotos já chegando aqui, até os padres mandando fotos com as suas mães, e você vai ver todas essas lindas fotos, essa galeria muito bonita nas nossas redes sociais já a partir de hoje. Então mande aí também a sua foto com a sua mamãe, com o nome completo, seu e da sua mãe, né? E vamos fazer essa homenagem virtual, criar um grande mural nas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que você tem aí na sua galeria uma foto com a sua mãe. Pode ser foto antiga, não tem problema. Pode ser foto de quando vocês eram mais jovens, né? A mãe e a filha, a mãe e o filho também, não tem problema. É só mandar pra gente no 97411-0125. A partir de hoje, a gente começa então a postar essas fotos do Dia das Mães.
8 horas mais 12 minutos, retomando aqui o noticiário local, e um jovem de 19 anos foi preso nesta terça-feira no Banhado, em São José dos Campos. Ele é suspeito, segundo a polícia, de assaltar pelo menos 11 motoristas de aplicativo na cidade. De acordo com a Polícia Civil, desde o início do ano foram registradas 12 boletins de ocorrência, 12 ocorrências desse tipo de crime em São José. Ele foi preso após uma investigação feita pela Delegacia de Investigações Gerais e já havia 3 mandados de prisão expedidos pela Justiça contra ele. Segundo a polícia, o primeiro crime praticado por ele foi ainda em janeiro, quando o jovem fez um motorista refém por algumas horas. Os crimes costumavam ser praticados na área do Jardim Esplanada. Ele solicitava o serviço via aplicativo e colocava como destino endereços próximos à Praça Afonso Pena, no centro. Ao fim da corrida, ele anunciava o roubo e levava o celular e o dinheiro do motorista. Em um dos casos, segundo a polícia, ele e um comparsa amarravam também uma das vítimas, trancaram a vítima, num porta-malas e foram até a casa dessa vítima, onde roubaram diversos objetos. O roubo mais recente deste suspeito, ligado a ele pela Polícia Civil, foi no dia 16 de março. E ele será encaminhado agora para o Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos. 8 horas mais 13 minutos, e o número de casos do novo coronavírus subiu 541% em São José dos Campos. Olha como essa doença é contagiosa, né? Essa elevação somente durante o último mês de abril. No mesmo período, os casos confirmados cresceram mais de 1000% em Taubaté e também em Jacareí. A maior cidade da região do Vale, São José dos Campos, iniciou o mês de abril com 36 casos confirmados. Olha só, 36, lá no comecinho de abril. Já em 1º de maio, o número de casos havia atingido 231. Olha só, de 36 para 231 em um mês, uma alta de 541%. Menos de uma semana depois, no dia 5, já são agora 300 diagnósticos positivos em São José dos Campos. Taubaté e Jacareí tiveram altas ainda maiores. As duas cidades ainda estavam no início dos casos, com respectivamente 2 e 3 casos confirmados. Todo mundo lembra, a gente estava falando bastante aqui na rádio. No início de maio agora subiu para 37 e 44 em Taubaté e Jacareí, respectivamente, né? Uma alta aí de mais de 1.500%. Né? Como é que passa de 2 e 3 para 37 e 44 em pouco tempo? Confirmando, mais uma vez, o grande índice de contágio da doença. Né? Na região do Vale, o aumento foi de 1.148% em um mês. Entre o dia 1º de abril e 1º de maio, a região foi de 47 casos para 587 casos confirmados da Covid-19. Aqui no Vale agora, até o momento, são 693 casos positivos para a doença. Daqui a pouco a gente recebe, então, o secretário municipal de saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani, para dar uma geral, da situação na cidade. Muitas informações novas por lá. A gente vai abordar com ele também vários aspectos. E atualizando a informação disponibilizada pela Prefeitura de Jacareí, a Prefeitura anunciou nesta terça-feira que o município chegou a 50 casos confirmados do novo coronavírus. São agora 26 mulheres e 24 homens. 8 deles estão internados, 2 em um hospital público e 6 em um hospital privado. Os demais estão em isolamento domiciliar. A principal informação, no entanto, fica por conta do total de pessoas oficialmente recuperadas, que saltou de 16 em Jacareí, em relação a números que foram divulgados anteriormente, para 31 pacientes até o momento. Jacareí permanece aí com 5 mortes confirmadas. São 3 homens, 82, 88 e 89 anos, e 2 mulheres que morreram até agora, 67 e 77 anos, respectivamente. 8h16, um recadinho para os jovens também que estão acompanhando aí a Rádio Mensagem. A inscrição para o programa Jovem Aprendiz dos Correios 2020 foram prorrogadas, viu?
Os estudantes de todo o país que tenham entre 14 e 22 anos de idade e cursem aí no mínimo o 6º ano do ensino fundamental agora podem se inscrever até o dia 29 de maio. Em Jacareí são 7 vagas para o jovem aprendiz dos Correios e em São José são 21 vagas. Então, lembrando, com idade entre 14 e 22 anos, né? E que tenham aí ou cursem o 6º ano do ensino fundamental completo. As informações completas sobre o programa Jovem Aprendiz dos Correios 2020 estão lá no site dos Correios, correios.com.br. As inscrições vão até o dia 29 de maio. 8h17, ainda falando sobre inscrições, a Secretaria Estadual de Educação abriu seleção para professores da rede estadual que queiram compor a equipe de Centro de Mídias da Educação de São Paulo. O centro é uma estratégia da Secretaria que reúne aí 2 aplicativos, um voltado para a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, e outro para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. O sistema engloba ainda os canais digitais 2.2 da TV Univesp e 2.3 da TV Educação. As plataformas foram inauguradas no dia 6 de abril para permitir que 3,5 milhões de estudantes matriculados na rede estadual tenham algum tipo de acesso a aulas à distância durante o período de quarentena. Por meio desses canais, os estudantes têm acesso aos conteúdos de todos os componentes curriculares de educação infantil e até ensino médio, com videoaulas e aulas ao vivo e a possibilidade de interação. A internet para que os alunos tenham acesso aos aplicativos é subsidiada pela Secretaria. Os profissionais da rede que compõem o quadro do magistério podem se inscrever até essa sexta-feira para participar do processo de seleção por meio do link disponibilizado aí no site do Centro de Mídias de Educação do Estado de São Paulo. A inscrição deve ser feita para o professor de estúdio ou técnico em tecnologia da educação. A gente percebe, né, um esforço da Secretaria Estadual de Educação de tentar acompanhar, né, tudo isso que aconteceu. Foram mudanças repentinas, ninguém teve tempo hábil para se preparar, mas a verdade é que as diferenças ainda entre as crianças, né, e o acesso que elas têm aí à educação é muito, muito gritante. Aliás, você pode participar também, né, dando aí a sua opinião. Se você tem pequenos aí dentro de casa, né, mande para a gente também o seu relato até o final dessa edição do Jornal da Mensagem, 97411-0125. Você que tem crianças em escolas públicas do município de Jacareí, criançada da Rede Estadual de Educação, como é que está fazendo? Você conseguiu acessar esse canal aqui, 2.2 TV Univesp, 2.3 TV Educação? Está conseguindo manter a criança na frente da televisão, na frente do celular? Como é que está essa dificuldade? Participe aqui conosco também. A gente sabe que uma primeira dificuldade é ter acesso justamente, né, a esses recursos, uma vez que até para baixar o aplicativo você tem que ter ali um mínimo de conexão de internet. Para assistir às aulas, não. Mas para baixar esse aplicativo, sim, e aí a dificuldade começa por aí, né? É uma grande dificuldade, o fato inegável que as crianças vão ter um grande prejuízo nesse ano de 2020. Muitos deputados, políticos, cogitando até mesmo cancelar o Enem. O governo federal, o Ministério da Educação disse que não vai cancelar. Estão mantidas as datas. E a oposição, sobretudo, né, o governo justifica que há uma dificuldade de acesso a muitos estudantes à educação digital, né, aos meios digitais, e por isso não seria uma disputa igualitária. E esse é um dos argumentos para cancelar o Enem. O Enem está mantido, as eleições estão mantidas e vamos ver como é que vai ficar tudo isso para o segundo semestre. O fato é que agora a dificuldade é realmente bastante grande para manter a criançada estudando, sobretudo para as comunidades mais carentes que não têm um acesso tão bom assim à internet. 8h mais 21 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta já conversando aí com o secretário municipal de saúde de São José dos Campos. Tá todo mundo mandando foto com a mamãe, que belezinha, gente. Manda aí, 97411-0125. Que foto linda, olha só o Rodrigo Martins mandando aí a selfie com a mamãe. Ó, gente, mas é a foto que vocês já tiraram antes, tá? Não vai lá na casa da mãe tirar foto, pelo amor de Deus.
A rádio mensagem que mandou tirar foto com a minha mãe, eu vim aqui, quebrei a quarentena. Pelo amor de Deus, gente, não bota essa conta na rádio mensagem, não. Pode ser foto antiga, não tem problema. Olha, eu tô me emocionando aqui. Cada foto linda. A Liliane, do Jardim Flórida. Que linda sua mãezinha, Alzira Rodrigues. Ah, que fofa, de touquinha. Muito linda, gente. Manda aí pra gente a sua foto. Até as 9 horas da manhã, foto com a mamãe. E a gente vai fazer essa grande homenagem aí nos próximos dias para as nossas mamães da Rádio Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 25 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Minha gente, vocês querem me fazer chorar no ar? Que foto linda que vocês estão mandando aqui pra mim, viu? Vai dar trabalho, viu? Vai ter que colocar muita foto nas redes sociais. Mandar um abraço aqui também para nosso ouvinte, deixa eu pegar o nominho dela aqui. É a Maria Sanches, mandando a foto com a mãezinha. Eu acredito que a saudade esteja apertando aí, né, ô Maria? Olha... Saudade apertando a mãezinha, que linda, né? Com a samambaia no fundo, muito linda mesmo. Olha, tô emocionada aqui, vocês são demais. Deixa eu registrar aqui uma participação da nossa ouvinte. Nosso ouvinte sempre muito justo, né? Sempre tentando aí trazer um outro olhar, sempre tentando esclarecer, né? O ouvinte da Rádio Mensagem. E é justamente o que faz a nossa ouvinte aqui. Deixa eu pegar o nominho dela, falando da Caixa Econômica Federal. Não estou achando que o nome é Aline. A Aline diz o seguinte: Ana, bom dia. Apesar de ter uma fila muito grande na Caixa Econômica Federal, lá dentro está muito organizado, viu? Tinha eu e mais 2 pessoas só dentro da Caixa. Depois eu fui sozinha sacar o auxílio, funcionários organizados, orientando, o povo que gosta de tumultuar, um funcionário na fila já pegando aí os documentos para tirar xerox, para adiantar para as pessoas. Então, o atendimento da Caixa está muito, muito bem. Que legal, né, Aline? Muito bacana a gente fazer esse registro aqui também, porque esse tipo de registro que a Aline passou, a gente não consegue ter a percepção, porque é só quem consegue entrar dentro da Caixa. Muita gente até desanima, né, de ver o tamanho da fila, mas lá dentro a situação está funcionando, pelo menos aqui em Jacareí. 8h27, nós vamos conversar agora com Danilo Stanzani, que é o secretário municipal de saúde de São José dos Campos, falando hoje sobre, claro, a questão do coronavírus, né? E atualizando também as informações na cidade. Danilo, muito obrigada pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mensagem. Agora parece que deu uma tranquilizada aí, o senhor tem um tempinho para falar com a gente ou ainda continua na correria? Então, a gente, nesse período, né, já faz acho que quase 2 meses, a agenda está voltada quase que exclusivamente para o Covid, né? Então, realmente, a comunicação com as pessoas é fundamental, a gente levar informações corretas, verdadeiras para a população, também faz parte do enfrentamento, né? Então, a gente reserva bastante tempo para a imprensa e para as outras atividades aí de planejamento, estudo de caso, estudo de artigos, discussão do comitê, né? Tudo isso, a minha agenda é quase que 100% voltada para o Covid. Bacana, né? Muito legal essa fala do secretário de saúde, né? E a importância também do jornalismo profissional, né? Você ouvir aqui na Rádio Mensagem a fala direta de quem decide nas cidades, né? Então, Danilo Stanzani é hoje o principal nome, né, em relação à saúde no município de São José, que é o município mais importante aqui da nossa região. Secretário, começo perguntando para o senhor em relação a essa tentativa, né, do prefeito Felício Ramute em relaxar a quarentena, né? A tentativa essa que foi barrada pela Justiça em última instância. Eu queria saber se, na visão do senhor, isso não seria perigoso para a cidade de São José e também para a região, uma vez que nós estamos muito próximos, e também, uma vez que São José é a cidade que mais tem casos hoje disparado aqui na região. Vamos primeiro assim, a questão do termo de relaxar o isolamento, não fica correto esse termo, né? Porque na realidade o que a gente pensou e planejou foi a gente reforçar algumas exigências, como por exemplo o uso de máscara, o uso de álcool gel, dispensação de álcool gel, restrição de acesso de pessoas em ambientes comerciais.
Então a gente daria um passo à frente em algumas áreas, né, de mais restrição, e por outro lado a gente permitiria que alguns trabalhadores e proprietários de empresa se tornassem também essenciais, né, seguindo, é lógico, as regras muito bem estabelecidas para cada tipo de negócio que a gente propunha na primeira fase ser aberto, né. Com isso a gente permitiria que a economia continuasse funcionando, que as pessoas tivessem a dignidade do salário, né, que faz parte da questão da saúde, né. Quando a gente fala em saúde, a gente fala de um contexto muito mais amplo do que a doença física, né, mas a saúde, pela própria Organização Mundial de Saúde, fala em saúde mental, espiritual e física, né. Então você ter a dignidade de receber o seu salário, poder dar o sustento para a sua família, isso traz, sem sombra de dúvida, uma condição melhor de saúde. E o que a gente está vendo, né, em vários lugares, a gente vem vendo isso, que com esse isolamento radical e horizontal do jeito que está sendo feito, está levando a um crescimento importante do desemprego. Então essa era a nossa visão, a gente manter emprego, manter a economia funcionando, manter a dignidade das pessoas de venderem o seu produto, de trabalharem e receberem o seu salário, porque tem um outro fator que vem junto com isso, né? São José talvez seja a cidade que mais tem pessoas com convênio médico. 42% das pessoas da nossa cidade tem convênio médico. O convênio médico em São José, e acho que grande parte do país, ele é totalmente dependente do emprego. A grande maioria, né, eu fiz consultório privado por muito tempo, e eu atendia no SUS também. Então o paciente era meu paciente no SUS, quando ele arrumava um emprego ele ia para o consultório. 2 anos depois ele perdia o emprego e ele voltava para o SUS. Então o emprego é um fator muito importante com relação ao convênio médico. E quando a pessoa perde o emprego, ou perde o ganho, reduz o ganho, ele abandona o convênio médico e aí ele migra para a saúde pública. E aí eu diminuo a capacidade de atendimento da cidade, né? Porque aí eu jogo todos esses desempregados para dentro do sistema público de saúde e aí eu desequilibro. Então tudo isso foi pensado baseado nos nossos números, né? A gente vem acompanhando, o comitê se reúne 3 vezes por semana, a gente analisa o crescimento da curva. Eu recebi um relatório agora, na sexta-feira, se não me engano, 30 dias já do nosso serviço do centro de Covid, né, no hospital municipal, a taxa de ocupação do centro Covid de 30 dias a mais, atrás, é a mesma de sexta-feira passada, quando deu 30 dias, né? Então, mostrando que a gente não está tendo um crescimento de internação na cidade. Então, tudo isso foi muito bem planejado, muito bem estudado. E um outro fator importante, né? A gente liberaria os serviços por 10 dias. Por que 10 dias? Porque a história natural da doença Covid, você tem infecção, você tem 3 dias de período de incubação, você desenvolve a doença, e quando você precisa de internação, você vai precisar em torno do 7º dia de internação. Então a gente consegue acompanhar se está tendo crescimento ou não da taxa de ocupação dos hospitais. E com isso a gente poderia até bloquear, se fosse o caso, e mudar os termos do nosso isolamento seletivo, que a gente chamou assim, né? Então essa era o nosso embasamento, ainda é, né? A gente acredita que o Estado também vai repensar essa postura, porque não é inteligente fazer um isolamento dessa maneira e realmente prejudicar muita gente, né? Eu vi um trabalho mostrando os trabalhos na Europa de restaurantes populares, tipo o Bom Prato aqui de São Paulo, que antes tinham só moradores de rua se alimentando, hoje tem todos os empreendedores que perderam
o negócio estão se alimentando do bom prato lá na Europa, né? Isso é uma realidade que a gente está vendo. Eu conversei com um padre da nossa região, da nossa diocese, ele dizendo que tem gente indo buscar a cesta básica para alimentar a família de carro, coisa que nunca aconteceu. Então, não tem realmente condições de comprar a cesta básica, de se alimentar, e está indo buscar a cesta básica porque está sem receber do seu negócio, do seu empreendimento, né? Então, tudo isso foi pesado de uma maneira muito bem discutida. O comitê avaliou isso 3 reuniões seguidas, essa forma de fazer o isolamento mais seletivo, um isolamento mais inteligente, sem abrir mão do isolamento. Então, o idoso, o portador de doença crônica, esse paciente, essa pessoa tem que ficar em casa, toda protegida, porque ela é a que mais sofre com a doença, né, que leva mais à internação e ao óbito. Então, mantendo a não permissão de aglomeração de pessoas, para que a gente tenha um crescimento lento do número de casos. Então, essa era a finalidade, isso foi muito bem pensado e planejado. A nossa realidade é muito diferente da cidade de São Paulo, todos os gráficos mostram isso, e não é uma questão, como falam, de 3 semanas de atraso, porque a primeira vez que eu ouvi isso, já faz 4 semanas que eu ouvi que a gente estava com 3 semanas de atraso e que o caos ia chegar aqui. Então, 4 semanas depois, a gente continua bastante tranquilo do ponto de vista de leitos de internação e de procura de pacientes pelo atendimento, né? Uma situação bem diferente do que foi falado há 4 semanas atrás. 8h mais 36, está aí então, né, a fala do secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani. Pelo menos por enquanto, né, secretário, mantém-se a palavra do Supremo Tribunal Federal, né, nessa última instância, pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe até quando vai se estender a quarentena e se essa decisão eventualmente poderia ser revogada numa segunda tentativa mais para frente, né? Agora, via de regra, São José segue com tudo fechado até o dia 10, né? Tudo com exceção dos serviços essenciais, né? Continuam funcionando com regras, né? Regras de não aglomeração, número de pessoas por metro quadrado, uso de máscara, né? Agora, a partir de amanhã, passa a valer o decreto do governador, e nós estamos preparando o decreto municipal também, dizendo para sair na rua tem que sair de máscara, usar o prédio público, usar transporte público. Então, a máscara passa a ser agora mais uma ferramenta aí nesse embate. 8h37, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais aqui com o Danilo Stanzani, que é o secretário municipal de saúde de São José dos Campos. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 41, de volta com o Jornal da Mensagem. A gente segue aqui com o Danilo Stanzani, que é secretário municipal de saúde de São José dos Campos. Secretário, tenho vários pontos aqui para abordar com o senhor. Vou até pedir para a gente tentar ser um pouquinho mais sucinto, né, para tentar passar todos os pontos aqui. Eu começo perguntando, nesse segundo bloco da entrevista, em relação ao uso de mecanismos, ferramentas que estão ainda em estudo em relação ao Covid-19. Eu me refiro ao uso de plasma e também a cloroquina. Esse tipo de recurso foi ou está sendo utilizado em São José dos Campos? Sim, nós estamos participando de um estudo científico multicêntrico, são vários hospitais, e o nosso entrou para o uso da cloroquina. Agora tem um protocolo do Ministério recomendando não só para o internado, né, mas flexibilizando mais o uso com alguns critérios, né, para o uso da cloroquina. Lembrando que é uma medicação que tem efeito colateral, tem alguns efeitos até de alto risco, então não é aconselhável tomar essa medicação sem a indicação de um médico, né? Essa é uma das questões. O plasma convalescente, que chama, esse só é permitido ainda pelo Conselho Federal de Medicina para estudo acadêmico, né? Ainda não está protocolar para uso
do uso do plasma convalescente. Então, em pesquisas, eu sei que tem 2 ou 3 pesquisas no Brasil sendo realizadas, então tem um protocolo rígido para inserção dessa terapêutica, né? Mas ainda não está liberado para ser usado como de rotina no tratamento do Covid. E os resultados em relação à cloroquina têm sido positivos, satisfatórios? Qual que é a avaliação mais rápida que o senhor consegue fazer? Então, a gente se baseia, né, o nosso número é muito pequeno de pacientes tratados com cloroquina, então é difícil a gente dizer com certeza uma afirmação disso. E os estudos, ontem eu li um artigo dizendo que não muda muito, um artigo internacional, que não mudou no serviço lá, 270 casos, não mudou o prognóstico. Mas tem vários artigos dizendo que melhora bastante o tempo de internação e o tempo de recuperação do paciente. Então a gente tem que ter estudos dessa maneira, né, para a gente dizer que pode ser adotado amplamente, levam 2, 3, 4 anos para serem publicados, né, com um número de casos acima de 1.000 casos, para a gente ter a confiança real no assunto. Da aplicação, né? Da aplicação. Esses estudos hoje são pela situação grave que a gente está vivendo e que acaba sendo liberado por questões éticas, eu digo assim, né? Mas normalmente para a gente adotar uma nova droga para um tratamento de uma determinada doença, isso leva bastante tempo. Mas, como já tem recomendação do Ministério da Organização Mundial de Saúde, a cloroquina está sendo usada, sim. Secretário, em relação à participação aí de empresas nesse processo todo, né, a gente teve a informação de que a Embraer doou 20 mil testes para São José dos Campos e são centenas de empresas em todo o Brasil que estão fazendo de alguma forma alguma coisa pela questão pública neste momento. Além da Embraer, com essa doação de 20 mil testes, que tipo de iniciativas do setor privado o senhor conseguiria destacar? Pode até falar aqui o nome das empresas, por gentileza. Então, são várias empresas e talvez eu esqueça algum, já peço desculpas antecipadas, né? A General Motors fez uma doação de equipamentos de proteção individual e emprestou 9 veículos da frota deles para a Prefeitura de São José dos Campos para ser usada nessa questão do Covid. A Johnson & Johnson está doando álcool gel e máscaras também para a Secretaria de Saúde. A Suzano Celulose, também está doou álcool, 70%, máscaras e, se não me engano, aventais descartáveis também. A Setcorp, uma incorporadora, doou máscara facial para a gente. Agora a gente está tratando com a Bayer e com a Gerdau também, que vão doar equipamento de proteção individual para a nossa Secretaria de Saúde e o enfrentamento. As universidades, né, a Univap fez uma campanha muito bacana daquele protetor facial, entregaram milhares de máscaras para a gente equipou toda a nossa equipe e conseguimos até fornecer para hospitais privados que não tinham, que estavam passando por alguma dificuldade. O ITA e o CEMADEM estão trabalhando com a gente, desenvolvendo um produto de inteligência muito interessante aí, que em breve a gente vai noticiar para ajudar também nessa questão do combate ao Covid. Então são várias empresas doando, pessoas físicas fazendo doação. Nós compramos tecido TNT para fazer máscara e várias costureiras da cidade estão costurando essas máscaras graciosamente para ajudar a nossa equipe aí com equipamento de proteção individual. Bacana. Então realmente é uma união muito grande da iniciativa privada. O senhor tem sentido essa mobilização assim muito forte? Não entendi. O senhor tem sentido essa mobilização? Totalmente. A gente recebe, por exemplo, eu tenho 3 galpões oferecidos para a gente, né, por empreendedores, oferecendo para, se quiser montar o hospital de campanha no galpão dele, ele oferece gratuitamente. Então temos das mais diversas assim, ações, as pessoas querendo ajudar. Montamos no site, as pessoas que quiserem trabalhar voluntariamente na Secretaria de Saúde, né, ou nas nossas unidades,
tivemos em 2 dias 300 inscrições de pessoas querendo trabalhar como voluntários. Então realmente é muito bacana, é muito gratificante ver o comprometimento da população nesse enfrentamento que a gente está tendo. Muito legal, né? E essas são as boas notícias que a gente traz, né? No meio dessa pandemia, muita gente reclama, viu, secretário? Briga aqui com a gente, fala que a gente fala só coisa negativa, infelizmente são as notícias, né? Que a gente tem que comunicar, mas sempre tem uma brecha aí para falar de esperança e da disponibilidade dessas pessoas físicas e jurídicas, né? Ajudando muito também. O senhor falou rapidamente sobre a questão de hospital de campanha. Ainda no início de abril, o prefeito descartou totalmente a implantação de hospitais de campanha, disse que a cidade tinha leitos suficientes para atender essa demanda. Eu queria que o senhor falasse sobre o índice de ocupação desses leitos de UTI, tanto na rede particular de São José, quanto na rede pública. Então, isso é uma coisa muito interessante, né, que a gente vê muita cidade fazendo. Eu acho que cada cidade tem que pensar na sua condição, né, de fazer o hospital de campanha. E qual que é o problema que o prefeito apontou e a gente foi atrás de soluções, e ele também deu muitas sugestões que a gente acabou adotando, que o hospital de campanha a gente paga um valor muito alto para montar uma tenda, né, uma barraca muito estruturada, sem sombra de dúvida, e que passado 3 meses, 4 meses, a barraca é desmontada e vai embora e não fica nada para a cidade daquilo que foi montado. É lógico que a assistência é um legado prestado. Então qual foi a nossa opção? A gente investir o recurso que veio do Estado, do governo federal e o próprio recurso municipal que está sendo disponibilizado para o enfrentamento em estruturas, em equipamentos, em camas que ficassem para a cidade depois que a gente passar pela pandemia. Então nós compramos respiradores, compramos leitos de pacientes, né, leitos hospitalares, reformamos unidades hospitalares. Então a gente pediu para o Estado para utilizar o Luci Montoro, né, uma estrutura já montada, adequada, que estava com muita baixa ocupação. Levamos a pediatria para o Luci Montoro, reformamos o prédio da pediatria do Hospital Municipal e criamos 50 leitos de internação nessa unidade só para Covid, uma unidade separada. Reformamos o conforto médico e de funcionários, criamos uma sala de esterilização, uma sala muito bacana que eu não vi ainda nos hospitais de campanha, em lugar nenhum, com uma parceria com a iniciativa privada que desenvolveu um tipo de luz ultravioleta que esteriliza o material que fica dentro dessa sala, né? Então os nossos funcionários tiram o EPI, deixam nessa sala, saem, almoçam, tomam café e tal. Quando retornam, esse equipamento está todo esterilizado, sem risco de uma recontaminação ou uma contaminação dos funcionários. Então tudo isso vai ficar, depois que passar a pandemia, vai ficar para o município. As camas, nós vamos trocar as camas dos hospitais, os respiradores, a gente vai substituir respirador alugado por respirador próprio. Então são recurso investido que vai ficar como legado aí dessa pandemia. Essa foi a nossa opção. Eu acho que é bastante inteligente por parte do prefeito, que a gente melhora a qualidade na assistência sem desmontar e levar tudo embora, né? Isso foi uma posição. Então, no nosso hospital, a gente tem mantido, são 50 leitos iniciais aí só para o Covid, a gente tem mantido em torno de 13 pacientes internados. Então, essa é a ocupação, como eu falei para você, faz 30 dias ele gira em torno de 10 a 15 pacientes internados, tanto enfermaria como UTI. Quando a gente pega os dados da cidade, né, dos leitos voltados para a Covid, a gente tem 41% de ocupação nas UTIs e 35% de enfermaria. Esse número, né, ele sobe um pouco pelo que eu falei anteriormente na sua primeira pergunta. Os hospitais, como estavam com os leitos vazios, os hospitais privados e parados, sem movimento, eles diminuíram o número de leitos para o Covid e passaram a fazer cirurgia eletiva. Isso fez com que aumentasse a taxa de ocupação, né, que é uma taxa. Então, com esse aumento da taxa de ocupação, aí preocupa um pouco, mas eles têm a capacidade, a população tem que entender que precisou, eles conseguem suspender as cirurgias eletivas e ter mais capacidade para internação. Quando a gente fala de leitos gerais, né, na nossa cidade, público e privado, aí a gente tem 12% de ocupação, né, por pacientes de Covid, nos leitos gerais da cidade,
e 3,88% de ocupação nas enfermarias. Então, realmente dá uma segurança aí para a cidade. É lógico, né, eu falo sempre que a gente está se preparando para o pior cenário, né? A gente fica estudando o cenário, quase todo dia a gente recebe um estudo, algum tipo de cenário para a cidade de São José, e normalmente eles vêm com 3 níveis, a gente se prepara sempre para o 3º nível, mas hoje, nesse momento, a gente está com a situação bem controlada. Só repetindo, o secretário, o índice da rede particular e da rede pública, por favor? Eu não tenho o específico de cada uma delas, tá? Mas, no geral, está 41% de UTI, de leitos de UTI, a ocupação, e 35% de enfermaria. Isso, leitos exclusivos de Covid. Quando a gente pega de leitos gerais da cidade e pacientes internados por Covid, a UTI cai para 12,42% e a enfermaria para 3,88%. Já a gente encerrando a nossa entrevista, infelizmente o nosso tempo é limitado aqui, eu queria fazer 2 perguntas para o senhor, na verdade quase que 3 aqui. Primeiro, quais são os bairros de São José que mais tem casos de Covid-19? Se o senhor poderia dar aí alguns nomes de bairros. E também como é que está a consciência do joseense para o uso de máscaras e para o isolamento social? Então, os 2 bairros que tem mais casos confirmados, Urbanova e Aquários. Depois, Bosque dos Eucaliptos, Vila Diana, Esplanada e Parque Industrial. São os líderes aí em maior número de casos. Esses altera pouco, né, mas são os bairros mais frequentes, né, mas isso também talvez tenha uma relação, porque pela questão do convênio, né, quem tem convênio acaba tendo o resultado mais rápido do que pessoas que não têm convênio. Então, talvez esse aumento importante aí nesses bairros com um poder aquisitivo maior. Agora que a gente fez essa parceria com a Embraer, a tendência é a gente igualar no tempo-resposta muito rápido, aí, Embraer Unesp, né? E quanto ao uso de máscara, é muito interessante, né? Eu venho trabalhar de Uber, e hoje foi a primeira vez que o motorista do Uber me perguntou se eu tinha máscara para entrar no carro. Se eu não tivesse, ele me ofereceria uma máscara. Olha que legal, né? Então, vim andando e vi muita gente com máscara, realmente. Isso vai se tornar uma cultura nossa aqui, com certeza. Nós fizemos, né, o prefeito pediu, nós fizemos uma compra e doação para os ocupantes de transporte público de uma máscara facial, 100 mil unidades de máscara facial, para estimular realmente a utilização da máscara facial. Então isso logo vai ser uma cultura importante aqui para a gente também ter mais essa ferramenta de combate ao coronavírus. Bacana. Secretário, eu posso agradecer, né? Como a gente disse aí no comecinho da entrevista, o tempo do senhor está valendo muito, né? Valendo muito aí para o joseense. Então agradeço esse tempo que o senhor dispensou aí para falar diretamente aos ouvintes que estão em São José dos Campos, e desejo boa sorte também nessa jornada que infelizmente só está começando. Ana Lúcia, muito obrigado pela oportunidade. É fundamental a gente falar que ainda continua a política de isolamento social, com a intenção de proteger os que mais precisam, né? Isso é fundamental. Então a gente lavar sempre as mãos, usar máscara quando sair de casa, quando não tiver como lavar as mãos, usar o álcool gel, manter distância das pessoas, né? No mínimo 1,5 m, 2 metros, é fundamental. E que as pessoas continuem rezando por nós, trabalhadores, que estamos lidando aqui, não podemos parar, né? Principalmente as pessoas que estão na linha de frente, né? Tanto da saúde, da segurança, do abastecimento, da higiene, que essas orações são muito bem-vindas e talvez seja uma grande vacina aí para as nossas equipes. Com certeza. Vamos a um rápido intervalo, Robinho. Daqui a pouco a gente volta, então, com as informações aí do esporte. Hoje você acompanhou a entrevista com o secretário municipal de saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente.
voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 9h mais 1 minuto. Esporte. E vem chegando Luiz de Oliveira para fechar essa edição do Jornal da Mensagem. Fala, Luiz. Voltamos a falar de esportes dentro do Jornal da Mensagem. Para o Rádio Rotativo dizer que na Federação Paulista de Futebol, em reunião em videoconferência, ficou decidido que nada está decidido, a não ser que a volta somente se dará quando as autoridades permitirem, autorizarem, liberarem até para a presença de público. Caso contrário, nada vai acontecer. E a próxima reunião será dia 15/5 para ver como que estará a situação. Os treinos decidiram que todos os times vão voltar na mesma data, é um acordo, um pacto firmado, para que nenhum clube volte ao treinamento antes dos demais. Todos juntos, iguaizinhos, na mesma data e no mesmo horário. Em contrapartida, meus amigos, no Rio é diferente. A Federação Paulista de Futebol liberou os times, autorizou os times a retornarem já aos treinamentos. A sorte foi, que o prefeito, o governador e o Ministério Público Carioca vetaram esta autorização. Disse, não, senhor, nada de treinamento coletivo, nada de aglomeração, em razão nenhuma justifica o retorno. E, para a felicidade geral da nação carioca, os times não voltarão conforme a autorização da federação. E o vôlei Taubaté, hein? Reformuladíssimo. Alguns foram embora, saíram do Taubaté, já todo desligado, exemplo do Olímpio, o ponteiro, exato, do Petros, um central muito bom, Risotto, que é o posto, e o Richard, o posto também, Fabiano Souza, que é um levantador, e o Carizio, um argentino levantador, também Rogerinho, que é um líbero, e o Lucarelli, que é a estrela da companhia, um ponteiro, e o Matheus Celestino, um ponteiro. Todos, 9 jogadores já se despediram do vôlei Taubaté, que entra em plena reformulação, meus amigos. Olha só, em plena pandemia, tudo parado, o vôlei masculino do Brasil, exemplo do feminino, não vai ter mais esse ano de 2020, entretanto o Taubaté está fazendo uma grande reformulação no seu elenco. E para dizer também rapidamente o seguinte, olha uma história interessante, hein? Essa semana agora faz 65 anos, sim, esta semana, 65 anos, que o burro da Central, que hoje é o Taubaté, que ficou como seu mascote, o burro é o mascote oficial do Taubaté. Mas tudo por quê, hein? Numa partida lá de 1955, Taubaté jogando pela intermediária, ganhou de 6-3 do Comercial de Ribeirão Preto. Entretanto, partida acabada, tudo resolvido, o que acontece? Descobre-se na federação que o Taubaté jogou com um jogador ali fora, não estava inscrito para jogar. Vejam os senhores, exatamente o atacante Alcino, ele não foi registrado na federação. Com isso, o burro perdeu 3 pontos. E a Gazeta Esportiva, a título de curiosidade, então estampou na sua frente ali com a grande manchete e fez a charge de um burro, e disse assim, Taubaté, o burro da Central, e ficou até hoje. O burro foi incorporado como mascote da equipe do Taubaté, meus amigos. Salvar as finanças. Pedrinho do Corinthians no Benfica, Antony do São Paulo no Ajax. Estão já fazendo um esforço danado para que o Benfica e o Ajax levem os jogadores e entre uma grana para salvar as finanças desses clubes, meus amigos. Voltarei a falar de esportes às 10h30. Bom dia. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. Clube Mensagem. 9h05, obrigada, Luiz, pelas informações. E a gente vem encerrando, claro, essa edição do Jornal da Mensagem com a Letícia, que já está aqui do meu lado. Oi, Lê, bom dia.
Bom dia, Ana. Hoje estamos de volta, né? Agora com a minha voz quase 100%. Já estamos voltando às atividades normais. Grande alegria, né? Nós estamos aqui para falar do nosso clube e também das nossas atividades, que tem muitas novidades por aí, né, Ana? É verdade, Lê. Eu queria destacar com você, até falei bastante disso aqui nessa edição do Jornal da Mensagem, essa nossa campanha, né, com as fotos, né, do Dia das Mães. É um grande mural que nós vamos fazer até esse domingo e olha, tá chovendo de foto aqui. Na verdade, essa iniciativa é uma iniciativa única da Rádio Mensagem, que também vai presentear aí os nossos colaboradores que fizerem a contribuição via depósito bancário, é isso mesmo? Isso mesmo, então todas as pessoas que fizerem transferência bancária, e importante também, Ana, que tem que enviar o comprovante da transferência no Fone Clube, para eu estar verificando certinho, vendo no sistema o nome, tudo bonitinho, para concorrer à cesta do Dia das Mães. Eu dei uma olhadinha na cesta, um oferecimento aí da nossa querida Cidinha Bagatini, né? Sempre presenteando os ouvintes da Rádio Mensagem. É uma cesta lindíssima para as mães que ouvem a Rádio Mensagem. É um presente que todo mundo queria ganhar ou dar, né, Letícia? Com certeza, é uma cesta muito linda mesmo. Daqui a pouquinho já vai estar nas nossas redes sociais a foto, o vídeo, tudo bonitinho. Então você que quer participar do sorteio, é só fazer uma transferência bancária para a rádio, nos enviar o comprovante, aí você já automaticamente já vai estar concorrendo à cesta do Dia das Mães que a gente ganhou da Bagatini. Desde já, nosso muito obrigado a Bagatini, né, toda a equipe que nos doou essa cesta. Muito legal, né? Então, lembrando que o Fone Clube é o 97411 1419. E Ana, um recadinho muito importante. Por esses dias eu estava ausente nessa questão de ligação. Todo mundo percebeu, os locutores estavam falando, mas hoje eu estou voltando no Fone Clube, nesse telefone, também no 3954-3000. Então assim, eu quero já pedir desculpas pelo tempo e pelas pessoas que ligaram e eu não pude atender. Eu não estava podendo falar, no entanto, ainda estou com alguns pontos na boca, mas está tranquilo. Então hoje eu vou estar retornando as ligações, vou estar retornando o agendamento, Ana. Bacana, né? Então, um pouquinho de paciência, o pessoal ligando hoje e agendando. O motoboy vai na semana que vem. Isso. E lembrando que quem faz a contribuição até sexta-feira via depósito bancário já concorre então a essa cesta do Dia das Mães. Isso, automaticamente já entra para o sorteio. Bacana. Enviando o comprovante. Envia o comprovante, já está aí na lista para concorrer também. Lê, muito obrigada, bom trabalho para você, viu? Obrigada, Ana, Deus abençoe. 9h08 e com as informações da Letícia e essa... Epa, eu achei que ia ter a trilha aí do Como é Linda a Nossa Família. Cadê Robinho? Essa trilha linda? Obrigada, Robinho. Tô falando do Dia das Mães, né, Robinho? Deixa eu falar que Como é Linda a Nossa Família. Gente, obrigada aí pra todo mundo que tá mandando as fotos, tá? Então, assim, vamos devagar com a dor que o santo é de barro, né? Muitas fotos chegando. Eu tô emocionada, sinceramente, porque tem criança mandando foto com a mamãe, os idosos mandando foto com os filhos. Então, mande pra gente a sua foto até sexta-feira, 97411-0125, e a gente vai postando conforme elas forem chegando. Até os padres estão mandando aqui fotos pra gente com as mães, cada foto linda, né? Que lindo, né? Ver a mãe do padre, né? O padre servindo aí a igreja. Então, é uma galeria linda para todo mundo ver ali só amor e felicidade, né? Nesse momento é tudo que a gente precisa. Hoje é o dia da coragem, né? Então, coragem. Vamos aí falar de amor, de bondade e encher as nossas redes sociais de várias fotos com os seus filhos e as suas mães. Um abraço para você, fiquem com Deus e nós nos vemos daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, ao vivo no Show da Mensagem. Até lá! Você acompanhou o Jornal da Mensagem.